Nessa aula análise de hoje, eu tenho mais de 10 dicas para te ajudar nas suas próximas criações de artes digitais. Se você é designer digital e sonha em trabalhar no conforto da sua casa, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais uma aula análise. Hoje quem mandou para nós essa arte digital foi o Pablo. Ele participou lá pelo Instagram, Olhar 2.0, onde ele enviou a criação de arte de uma pessoa, de um cliente que ele atendeu, e ele mandou essa arte para que eu fizesse essa análise. Então chegou o momento de nós analisarmos então essa criação do Pablo e colocar aqui alguns pontos. Eu sempre digo em aulas de análise que não tem certo e não tem errado. É uma questão de o meu ponto de vista sobre aquilo que a pessoa fez. E a arte do Pablo está muito legal, está bacana, mas eu trouxe uma nova perspectiva, eu trouxe uma nova visão sobre a criação da arte que ele fez. E no final dessa aula, claro, eu vou trazer a minha versão, vou trazer a minha criação de arte baseado naquilo que o Pablo propôs, que ele fez para o cliente dele. E sem perder tempo, vamos então conhecer a arte que o Pablo nos enviou hoje. Está aqui na tela. Essa é a arte Machados, Produtos de Limpeza e Embalagens. Essa é a arte que o Pablo criou para esse cliente dele e eu estou reproduzindo ela aqui, claro, com autorização dele. E nós vamos então começar essa análise de hoje. Então o primeiro ponto que eu quero analisar é a questão do formato. O Pablo fez aqui uma arte num formato que ele é um quase 3x4. Se for considerar para Instagram, o ideal seria 3x4. Dá uma olhada no meu quadrado amarelo, que está num padrão 3x4, e olha como que ficou a arte que o Pablo fez. Então, se você for dimensionar ela certinho, eu proponho que vocês façam sempre se for para Instagram, para feed de Instagram, que você trabalhe com 3x4. Porque nos celulares, na hora de a pessoa rolar no feed, o 3x4 é o tamanho máximo, o formato máximo que o Instagram mostra e fica muito bacana uma arte 3x4, você ganha muito mais espaço na tela, você consome a maior parte da tela daquela pessoa que está vendo a publicação com a arte que você fez. Então eu acho muito mais interessante uma arte 3x4 do que uma arte 1x1, que é um quadrado. Então nesse caso aqui, o primeiro ponto que eu quero falar então é formato. Formato eu trabalharia 3x4, ficaria um pouquinho diferente. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que eu quero destacar são as cores que o Pablo usou em modo geral. A questão do fundo ser azul e depois essa linha do rosa por cima, esses tons de rosa. Eu gostei das cores, elas estão realmente bem agradáveis nessa análise geral de cores. Tá tendo destaque, né? A questão das cores ela traz um destaque. O azul de fundo realmente remete à questão de limpeza, que é a proposta dessa empresa, vender produtos de limpeza. Então o azul ele realmente remete. E o rosa está aqui, de repente, fazendo parte na questão do contexto geral, combinando com a logo, contrastando e tal, tá bacana também, não tem nada de certo, nada de errado. Eu vejo assim com bons olhos a questão que o Pablo usou aqui nesse contraste de cores, perfeito? Então, ponto 2, cores, ok, fechou. Vamos para o ponto 3. O terceiro ponto que eu quero destacar é a questão da distribuição em termos de harmonia visual. Quando eu falo para vocês de harmonia visual, é você olhar para uma arte e perceber se todas as coisas estão no lugar, se você não tem nada muito perdido. Então, a logo está bem destacada, o elemento central daquela arte está centralizado de verdade, ou está realmente justificado no canto direito, no canto esquerdo, ou está justificado no canto superior ou inferior. É muito diferente você jogar em qualquer lugar. Então, essa arte aqui, de modo geral, a distribuição para mim, sim, tem harmonia, tá ok. A distribuição dos elementos, eu tenho a logo em cima, depois eu tenho ali por trás da logo, né, eu tenho uma base, essa base rosa, que está trazendo ali um certo balanço, está trazendo uma questão até de curvas, levando ali para a questão das bolas de sabão que são redondas, para a questão de tudo que é circular. Então, ok, nada de errado. O entregamos na sua casa também está ali destacado no ladinho. Embaixo eu tenho ali os produtos de limpeza que estão em destaque no centro da imagem, né? E logo abaixo eu tenho ali pedido pelo WhatsApp com o telefone, lá embaixo no rodapé eu tenho o endereço. Para mim, em termos de distribuição,
ok, não vejo nada assim que vai comprometer o contexto geral, analisando o terceiro ponto, que é a distribuição dos elementos dentro da arte digital que o Pablo criou. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto, eu quero falar sobre a questão do contraste da logo. A logo sim está centralizada, a logo sim está num ponto importante, que é no alto da arte. Ela podia estar embaixo, ela podia estar num canto, não tem erro de você não colocar a logo nessa posição alta, em cima, centralizada. Não, ela pode estar em qualquer lugar, mas aqui está legal, está destacada a questão da logo do cliente. Então, tá gigante Machados, tá chamando muito a atenção. É um ponto aqui que ele colocou. Porém, devido a esse efeito bola de sabão, tá quase que em alguns momentos não dando o destaque que merecia a logo do cliente. Então eu talvez, nesse momento aqui, eu ia trazer uma proposta de um pouquinho mais de contraste, quem sabe mexer no fundo, quem sabe dar uma ajustada. Mas isso depois, na hora de vocês olharem a minha logo, a minha criação, né, a minha logo não, né, a minha criação digital, vocês vão observar que eu já trabalhei esse ponto aqui da questão do contraste e fiz algo diferente um pouquinho. Mas então tá aqui, o ponto 4 então, se eu fosse analisar em termos de contraste da logo, eu aumentaria um pouquinho mais o contraste. Mas ela tá bacana, tá no lugar certinho também. Quinto ponto, a leitura do que está abaixo da logo. O quinto ponto é sobre o que está abaixo da logo do cliente. Produtos de limpeza e embalagens. Aqui embaixo, o Pablo colocou no mesmo efeito que está a logo do Machados. Vamos imaginar que essa logo Machados, ela existe dessa forma, que não foi o Pablo que criou só para essa postagem, digamos que ela é assim mesmo. Eu não sei se eu usaria o produtos de limpeza e embalagens desenhados da mesma forma que a logo, ou seja, com o mesmo efeito especial que tem a logo, que é esse efeito bola de sabão. Eu não sei se eu faria o mesmo. Por quê? Porque o Machados, como as letras são grandes, ela está dando uma visibilidade, uma leitura muito rápida. E quando você olha para produtos de limpeza e embalagens, você já não tem a mesma rapidez de leitura. E eu sempre falo aqui nas análises que quando o cliente está deslizando no feed, é importante que ele tenha rapidez de leitura, que ele consiga ler muito rápido aquilo que está escrito, porque senão ele já vai passar para o próximo post e simplesmente o teu cliente perdeu aquela visibilidade porque o teu desenho, a tua arte está confusa de ler. Então tem que ser muito mais rápida a leitura, tem que bater rápido e para a pessoa poder ler. Então aqui, nessa questão do quinto ponto, que é a leitura do que está escrito abaixo da logo, que na verdade é o que o cliente vende, que são produtos de limpeza e embalagens, eu aqui trabalharia uma fonte, poderia ser a mesma fonte, porém sem esse efeito levando para a bola de sabão. Eu deixaria um pouco mais destacado de uma outra forma, mais lisa, sem nada de efeito em cima da logo, em cima da fonte, para poder valorizar um pouquinho mais e também se diferenciar da logo, para não parecer uma coisa só. Então eu faria essa distinção entre logo de uma maneira e o restante escrito de outra maneira. Eu faria essa alteração. Perfeito? Vamos para o sexto ponto. Ainda falando dessa questão de leitura, no sexto ponto, eu quero levar lá para o pedidos pelo WhatsApp. Olha lá, pedidos pelo WhatsApp, ele está novamente aplicado o mesmo efeito que eu acabei de comentar que o Pablo colocou na parte de cima, um efeito que nos remete à bola de sabão. Aqui sim, para mim, está realmente mais confuso a leitura, não está rápida a leitura. Então, porque as letras são menores, está em cima de uma faixa que está em cima dos produtos, está tudo um em cima do outro, e o cérebro da pessoa que está passando no feed talvez não tenha o dinamismo de ler tudo isso aqui muito rápido. Então, eu faria também de uma forma diferente a questão do pedido pelo WhatsApp, né, pedidos pelo WhatsApp, para não deixar da mesma escrita que a logo e que os produtos de limpeza. Eu faria diferente também, para deixar um pouco mais rápida a leitura. Essa é a minha observação aqui no sexto ponto. No sétimo ponto, eu quero olhar agora para o desenho, que seria a imagem central da arte, da criação. Acredito que o Pablo começou a criação da arte dele com essa imagem. Normalmente, vou te dar essa dica já, você que é design digital, quando você começar a criação de uma arte, que você comece a elaborar a tua arte baseado na imagem que você precisa utilizar. Por exemplo, digamos que aqui o cliente disse: Pablo, eu preciso que essa imagem aqui esteja presente na minha arte. Ou o Pablo elegeu essa figura, essa imagem aqui como sendo a principal
que o cliente vende esses produtos e colocou ela no centro da sua tela, da sua arte, da sua criação. Porém, nesse momento não tinha nada em volta ainda, estava só ela no meio. Então que ela seja o primeiro elemento a chegar na arte, que ela seja o primeiro elemento a compor. Por que eu digo isso? Quando você centraliza, quando você compõe primeiro essa imagem principal e depois começa a colocar as peças ao redor, primeira coisa, você ganha tempo, tende a ficar mais organizado e tende a dar mais resultado. Tudo isso beneficia o resultado final. Você beneficia a harmonia visual final. Vai ser muito importante você trabalhar dessa forma, nessa escala de ordens. Primeiro, tu faz ali o teu fundo, na sequência você faz então essa imagem aplicada em cima desse fundo e você começa a distribuir as peças. Então aqui nesse ponto que eu estou analisando, que é a questão dessa imagem, a minha única ressalva, a minha única observação que você deve tomar cuidado, se todos os produtos que estão contidos nessa imagem verdadeiramente seu cliente vende. Isso é um ponto muito importante quando você for escolher uma imagem. Por exemplo, esse cliente do Pablo, ele vende o balde, ele vende a luva descartável, ele vende a vassoura, ele vende aquele spray, ele vende aqueles produtos de limpeza, aquela escovinha, ele vende tudo aquilo ali. Perfeito. Mas digamos que o cliente do Pablo só vende detergente e sabão. Já não está legal essa imagem. Porque você está querendo dizer que dá para limpar, mas você está dizendo aqui produtos de limpeza e embalagens, e cadê os... mas não vende nada disso, é só um produto que ele vende? Então quando você quiser comunicar que isso aqui significa fazer limpeza, ou você coloca uma pessoa limpando e diz que tem detergente e sabão, ou você coloca só o detergente e o sabão. Você tem que ser mais objetivo. Ou você é muito subjetivo, ou você é muito objetivo. Não pode ficar no meio termo, entendeu? Vou repetir para você entender. O cliente... Estou imaginando, eu não sei. Digamos que o cliente do Pablo venda apenas detergente e sabão. Ou você coloca detergente e sabão, especificamente o modelo que ele vende, ponto. Ou você vai para a subjetividade total, que é uma pessoa lavando, limpando um chão, com espuma no chão, uma limpeza. Ou de repente não aparece a pessoa, mas aparece só a vassoura limpando, gerando espuma no chão e tirando a sujeira. Você vai ter que criar uma imagem subjetiva ao extremo, ou objetivo ao extremo. O meio termo é perigoso, porque você pode estar colocando produtos aqui que seu cliente não vende. E daí o cliente do cliente, que é o consumidor final, ele vai olhar para essa arte aqui, ó, legal, achei um lugar que tem luva, balde e vassoura. Ele liga lá, não, a gente não tem isso. Oh, mas eu vi uma arte de vocês no Instagram. Não, a gente não vende isso. Tá vendo como é perigoso? Então tem que tomar esse cuidado para você não cair em imagem errada, ok? Tirando essa ressalva, que digamos que nesse exemplo que eu acabei de criar fosse assim, eu tomaria cuidado para não colocar os produtos que o cliente não vende. No restante, tá perfeita, Pablo, parabéns pela imagem, ela tá em boa qualidade, ela tá legal, ela tá harmoniosa, gostei, fantástico, tudo certo. Vamos para o ponto 8. Na questão do ponto 8, entregamos na sua casa, esse balão aqui, essa bola de sabão grande, que eu quero falar sobre ela. Primeiro, efeito bola de sabão, perfeito, bacana, parabéns, Pablo, muito legal, gostei bastante do efeito bola de sabão. Entregamos na sua casa. Eu aqui, na minha arte, depois eu vou justificar isso, mas eu vou trocar essa palavra, essa frase do entregamos na sua casa. Depois eu vou comentar sobre isso. Mas de modo geral tá ok. Se você, por uma questão só de eu, Adenilson, ser muito chato com algumas coisas, eu pegaria essa bola de sabão e desceria ela um pouquinho, porque se você analisar entre ela quase encostando na barra lá em cima rosa e ela distante do spray, ela não está centralizada nesse meio, eu centralizaria ela um pouquinho mais. Só isso, um detalhe assim de olho chato do Adenilson, mas não tem nada de errado. Eu desceria ela um pouquinho para ela ficar mais centralizada, me parece um pouquinho mais harmonioso, só isso, perfeito? E depois eu vou falar sobre a questão do escrito dentro, qual é a minha sugestão de alteração. Vamos para o ponto 9. Ponto 9 é a questão do telefone. Eu acho que esse telefone está num local devido, correto, destacado, fontes robustas, fontes que dão um ar de ligue agora para esse telefone e resolva todos os seus problemas. Gostei. Para mim tá bacana, para mim tá legal esse telefone na maneira que tá aqui. As cores dele realmente está contrastando com o fundo,
perfeito, não tem nada de errado. Eu vou trazer uma proposta um pouco diferente e vou explicar e justificar, mas aqui tá ok, Pablo, gostei do tamanho, gostei da fonte, tá tudo bacana. Inclusive o Pablo usou uma fonte redondinha também, combinando com todo, pode ver que ele não tá usando fontes quadradas, ele tá usando tudo fonte arredondada, bola de sabão redondo, fontes redondas, tudo harmonia perfeita, parabéns. Ponto 10, aqui embaixo no ponto 10 eu quero destacar o endereço. O Pablo está citando ali o endereço dessa empresa e eu quero fazer alguns comentários. Na primeira questão do meu, vamos lá, é 10.1, vamos assim chamar. Como o endereço está bem abaixo, ele está menor, ele está pequeno e aí a questão de harmonia está legal. O telefone tem que ser realmente maior que o endereço, isso ok. A questão do contraste, ok, isso está perfeito. Aí vem agora 10.2, uma pergunta do Adenilson para o cliente Machados. Você vai divulgar essa arte somente no seu Instagram? Sim, somente no meu Instagram. Você atende clientes fora dessa área de atuação? Não, só nessa cidade. Tem necessidade de colocar o endereço? As pessoas vão buscar no seu endereço? Não, não vão buscar no endereço. A pessoa ligou pelo WhatsApp, eu entrego para ela. Não tem retirar aqui. Tem necessidade do endereço aqui? É uma pergunta do Adenilson para o cliente. Tem necessidade de colocar o endereço? Se o cliente disser que não tem necessidade e se eu junto com ele analisar que não tem necessidade, o endereço não vai aqui nesse lugar. Por quê? Menos é mais. Se nós limparmos a arte, tirarmos elementos dela, ela ficar mais limpa, mais leve, ela vai dar mais leitura daquilo que a gente deseja que o cliente leia. Até porque, lembra da minha pergunta para o cliente? Esse material aqui vai ser somente para o seu Instagram? Sim, vai ser somente para o Instagram. No Instagram, na bio, deve conter o endereço. Então você está repetindo o endereço de que já tem o endereço. Talvez não tenha necessidade. Tem alguma coisa de errado de estar o endereço ali? Não. Mas se você não coloca o endereço, você limpa a arte. Mais limpo, mais visibilidade para aquilo que sobrou. Certo? Você está tirando a atenção colocando endereço, você está dividindo, você não está tirando. Entenda isso. Quando você começa a colocar elementos, você distrai a pessoa. Então, muitos elementos gera distração. Eu já falei isso em várias aulas aqui no Olhar 2.0, que tem alunos que colocam efeitos, luzes, brilhos, fundo colorido, sobreposição e mais uma imagem, mais isso, mais aquilo. Aí eu olho assim, o que esse cliente vende? Não sei o que ele vende. Está tão confuso, tão cheio de elementos que a gente não sabe o que o cliente vende. Eu que sou um criador de artes diário, atendo vários clientes criando artes digitais, às vezes eu olho uma arte e não entendo. Imagine quem não está no setor, que é um pobre consumidor que está querendo consumir um produto e você está fazendo uma arte cheia de efeitos, luzes e bota... Você coloca de tudo, menos aquilo que realmente interessa. Toma esse cuidado. Não é o caso do Pablo, eu estou comentando que tem gente que faz isso exageradamente. Então, mais elementos gera distração, menos elemento gera atenção, menos elemento, atração, mais elementos, distração. Mas eu tenho que colocar, coloco o essencial. Aquilo que eu tenho que colocar significa o quê? É essencial para aquela arte, para aquela criação. Então isso você coloca. Fechado então essa primeira etapa dos 10 pontos, agora nós vamos analisar a minha criação de arte. Deixa eu apresentar para vocês aquilo que eu criei para o meu cliente Machados. Agora o cliente não é mais do Pablo, agora é meu cliente. E eu fiz uma criação de arte para mostrar a minha percepção relacionado àquilo que o Olhar 2.0 analisou da criação do Pablo, baseado na dele. Então está aqui, essa é a minha criação de arte. Veja que está parecida com a dele, eu estou usando inclusive as peças que ele usou. E está um pouco diferente na proposta, porque eu quero falar para vocês como pode ser diferente, por que está diferente e o que eu coloquei de elementos. Agora eu vou fazer uma análise da minha, eu fiz a análise da dele, agora eu vou falar um pouquinho, né, fazer uma análise da minha. Na questão do layout, eu usei um fundo azul, da mesma forma que o Pablo utilizou. Usei uma imagem diferente da dele, fui buscar uma imagem no banco de imagens e coloquei uma moldura. Ele usou tons de rosa, eu fui um pouco mais forte nas cores, fui com uma cor mais escura, mais viva e trouxe uma moldura na parte de cima, com linhas circulares também parecida com a dele, e na parte de baixo. Então eu fiz uma moldura que vai emoldurar todas as nossas informações.
Então nessa questão de layout ficou um pouco diferente, ficou na verdade uma inversão. Ele fez como se fosse círculos e bolas, eu fiz como se fosse curvas abraçando o produto de limpeza que está no meio, perfeito? Na questão da logo, eu copiei a logo dele, e lembra que eu comentei de os produtos de limpeza e embalagens serem numa cor diferente, numa fonte que não fosse igual a do Machados? Aqui eu já fiz nessa minha criação uma logo a logo diferente do escrito produtos de limpeza e embalagens. Então pode ver que está em destaque um pouco maior o produtos de limpeza e as embalagens. Então já ficou, se a pessoa passar no feed rapidamente, ela já vai perceber que são produtos de limpeza. O que eu ganho de vantagem com isso? Porque Machados pode ser supermercados, pode ser farmácia, pode ser distribuidora, pode ser restaurante, pode ser muita coisa. Mas aqui nesse caso, o que Machados é? Produtos de limpeza e embalagens. Então eu preciso destacar isso e separar da logo para que o cliente, para que o usuário ali do Instagram, quando passar no feed, rapidamente bateu produto de limpeza, opa, é isso que eu quero, fechou. Então essa é a minha definição, o meu ponto de análise sobre o destaque, por que deve ter esse destaque. O terceiro ponto que eu quero trazer na minha criação, lembra que eu falei da questão do Pablo colocar ali, entregamos na sua casa, e eu ia fazer um pouco diferente? Eu coloquei aqui, ó, receba tudo no conforto da sua casa. Perceba que receber tudo no conforto da sua casa me parece mais poético do que entregamos na sua casa. Me parece que entregamos na sua... Não está errado, mas me parece que entregamos na sua casa, a gente vai entregar e deixar lá o material. E quando você diz para o cliente que vai consumir, receba tudo no conforto da sua casa, olha se não parece um pouco mais poético, não parece um pouco mais delicado, não parece um pouco mais convidativo para que eu venha comprar esse produto. Então eu só troquei o entregamos na sua casa por receba tudo no conforto da sua casa. Essa foi a troca que eu fiz. E aí no final do casa, observa que tem um asterisco, que é o quarto ponto que eu quero falar para vocês. Esse asterisco aqui, do lado de casa, ele vai nos remeter, ou melhor, vai nos conectar lá embaixo no rodapé com a justificativa ou explicação por que ele está ali. Quando tem um asterisco colocado do lado de uma promoção, de um preço, de alguma coisa, significa que tem uma regra para aquilo ali. E qual foi a regra que eu criei nesse caso? Eu estou imaginando que digamos que o Machado seja meu cliente e ele só entrega numa única cidade. Então receba tudo no conforto da sua casa, mas eu estou em São Paulo, eu estou em Minas Gerais, eu estou na Bahia, eu estou no Espírito Santo. Não, mas ele é de Florianópolis. Não sei, que está escrito que recebe no conforto da sua casa, agora tu vai ter que me mandar. E o pior, às vezes tem cliente que coloca ainda frete grátis, entrega grátis, não tem custo de entrega, receba na sua casa sem custos. E aí você complica mais ainda a vida do seu cliente se você não colocar esse asterisco. E lá embaixo você colocar ali, ó, entregas válidas para Florianópolis, que é a cidade que esse cliente trabalha. Então isso é muito importante você ficar atento a isso. Receba tudo no conforto da sua casa, asterisco. Opa, tem alguma observação sobre se receba em casa. Ah tá, entregas válidas somente para minha cidade, ou para o estado, ou para X. Deixa eu dar um exemplo prático de um cliente meu que é pet shop. Ele tem um pet shop e ele me colocou que era para fazer as criações de artes e panfletos dele, e ele me pediu que eu destacasse que o sistema leve e trás do cachorro, do gato para banho e tosa era gratuito até 15 km de distância da loja. Então num raio de 15 km de distância da loja, que dá 15 para ir, 15 para voltar, dá 30 km de distância para buscar ou levar o cachorro ou o gato, é sem custo. Acima disso tem que consultar quanto custa, porque tem custo. Aqui que eu fiz, sistema leve e trás, seu cachorro vai para casa, volta sem custo, asterisco. Aí lá embaixo está escrito, sem custo para transporte de animais até 15 km de distância da loja, ponto. Continua a frase, para demais distâncias, demais localidades, consulte tabela de valores. Perfeito? Você tem que especificar. A pessoa o cliente quando lê, opa, vou buscar o pet em qualquer lugar e não paga nada? Não, tem uma distância. Esses produtos de limpeza aqui são entregues em qualquer cidade? Até em Florianópolis, eu estou em Camboriú, vou mandar buscar? Não, só em Florianópolis. Então você tem que especificar, isso é muito importante você especificar com esse asterisco, que vai dar legalidade e proteção jurídica. A gente chama até inclusive
no meio da criação de arte digital, de comerciais de TV, de material publicitário, de caracteres jurídicos, que são os caracteres que ficam lá embaixo, pequenininho. Você às vezes vê uma propaganda de um carro na televisão e quando termina a promoção, por exemplo, um carro lá da Chevrolet. Aí tem um carro Chevrolet, modelo novo, com isso, com aquilo, tal, pague com taxas a partir de tantos por cento, parcela de não sei quanto, entrada facilitada, nananá. Aí no final do comercial, quando vai assinar o comercial, lá nos últimos 3 segundinhos, aparece uma tela preta com o nome da montadora e embaixo aparece o quê? Aparece várias letrinhas pequenas que você não consegue ler. Por que elas estão ali? Ali são os caracteres jurídicos, então ali está escrito que aquela promoção daquele carro é para um modelo tal, é válido somente nas condições A, B e C, a entrada tem que ser de X%, as parcelas ali estão todas as regras daquela promoção. E aquilo ali também está no site, que está publicado em todos os materiais da promoção da campanha, para que o cliente tenha consciência e saiba que tem alguma coisa que tem que ser observada. Então, é uma questão de legalidade. Um comercial de TV não pode ir para o ar sem ter o caractere jurídico, assim como aqui nessas artes é importante você tomar cuidado com isso, para evitar problemas para seu cliente. Perfeito? Vamos para o 5º ponto, que agora é o telefone. O telefone, eu fiz uma proposta diferente do Pablo também. O meu telefone, ele está numa barra branca, eu trouxe uma barra ali quase transparente, ele está com 95% de transparência, ela está cortando de ponta a ponta. E lembra que o Pablo colocou pedidos pelo WhatsApp? Eu preferi não colocar pedidos pelo WhatsApp e fazer uma outra forma que eu considero mais moderna, mais rápida. E lembra que eu falei que menos é mais? Que a quantidade menor de coisas escritas gera menos distração? Olha o que eu fiz. Ao invés de eu escrever pedidos pelo WhatsApp, eu coloquei o símbolo do WhatsApp bem grande, certo? E do lado o telefone. O que subentende? Que eu posso pedir pelo WhatsApp. Até porque está escrito ali o quê? Pedidos. Então somente a palavra pedidos, olha ali como é que ficou. Pedidos, telefone e o símbolo do WhatsApp. Eu entendo que os pedidos são feitos pelo WhatsApp naquele número de telefone. Eu não tenho necessidade de escrever faça seu pedido pelo WhatsApp, não precisa, já está ali pronto. Então menos é mais. Então essa aqui é a minha proposta de criação de arte digital para esse cliente Machado Produtos de Limpeza e Embalagens. Tá aqui então os dois, o do Pablo e o meu. Novamente, Pablo, parabéns pelo teu material. Não tem certo, não tem errado. Isso aqui é um vídeo, é uma aula que eu faço de análise, onde eu pego simplesmente aquilo que vocês me mandam e eu pego as ideias que vocês colocaram no papel, na arte digital, eu passo para o papel. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu peguei a arte do Pablo, ó, passei para o papel, imprimi e comecei a tomar nota de cada ponto que eu precisava destacar e falar para vocês. Depois o que eu fiz? Eu imprimi a minha também e anotei os pontos que eu precisava destacar. Então eu passo para o papel e fico analisando. Isso aqui demora alguns dias, tá? Eu imprimo essa folha aqui e fico com ela na minha frente, tal coisa, folha e tomo nota, tal coisa. A do Pablo aqui eu consegui colocar 10 pontos, não são 10 erros, são 10 pontos de análise. Que bom se eu conseguisse analisar 20 pontos, porque quanto mais pontos eu consigo analisar, melhor para vocês. Porque essa arte do Pablo aqui serve para quantas outras pessoas que estão assistindo essas aulas? Serve para muita gente, para outros setores. Então se você tem aí um cliente ou você tem um cliente fictício, pode ser um fictício mesmo, só para nós analisarmos, manda para mim. Manda lá no direct do Instagram, Olhar 2.0, a sua arte, dizendo assim: Adenilson, eu gostaria que você analisasse essa arte para mim. Manda lá, que daí eu vou pegar ela e na medida do possível, eu tô com uma fila aqui de coisas para gravar, de aulas para gravar para vocês, que eu tenho muito conteúdo interessante para passar para vocês, mas manda para mim, que na medida do possível eu coloco aqui na minha fila de gravação e eu vou gravando e editando e colocando essas aulas no ar, porque eu acho muito bacana e vocês têm colocado aí comentários para mim, dizendo que gostaram também das análises. Então vamos fazer essa troca, você manda análise para mim, pedindo que eu faça essa avaliação e aí eu, com o maior prazer do mundo, na medida do possível, eu vou fazendo análise e vou trazendo essas sugestões aqui para vocês melhorarem cada dia mais
com as criações de arte que vocês têm feito, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo nessa aula de hoje. E deixe seu comentário, deixe aí seu like dizendo que gostou desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que é um sinal de que você está gostando. E eu aguardo o seu comentário para a gente continuar essa conversa gostosa e trocar cada dia mais informações e você poder aprender aquilo que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!